Bom dia. Não há mal que nos possa vencer, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Como andam as coisas? E mais uma segunda-feira, com a graça de Deus. Segunda-feira. Hoje é dia 23 de janeiro, hein? Segunda-feira linda, maravilhosa. Olha. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Tu, Senhor, guardarás em perfeita paz aquele cujo propósito está firme, porque em ti confia. Isaías 26. Uma mensagem aleatória, viu, gente? Deus quer falar já no nosso coração. Deus quer falar no nosso interior. Deus quer falar. Que Deus possa guardar a semana de vocês nessa santa paz. Dar uma semana perfeita. E vai te preparando para um propósito, né? Porque quem está firme no Senhor consegue conquistar a vida e consegue descobrindo o propósito, vivendo uma vida em paz. E a missão que Deus te deu, ela vai acontecer a partir do momento em que você descobrir pelo qual motivo Deus te fez, pelo qual motivo. Bom dia. Que legal, né? Dia 23 de janeiro, nós estamos assim, percorrendo pro 27º dia aqui. E assim, tem acontecido muitas coisas boas e ao mesmo tempo coisas ruins também, né? Porque não é fácil. Não é fácil. Quanto mais a gente está na graça, está buscando o caminho de Deus, mais o inimigo vem tentar a gente, né? Para você poder sair do caminho. Mas seja forte, seja corajoso, porque a sua vitória está chegando. Isso pode ter certeza. A partir do momento que você decide por Deus, é só graça que acontece em nossas vidas. Muitas graças, muitas providências. E é isso que eu quero falar hoje, né? Necessidade, transformando necessidade em providência. Com o coração em paz, a gente vai se deleitando, né? Adormece nos braços do Senhor, onde a gente tem a nossa segurança. Mas como eu declaro isso? Em Salmo fala, né? Como que eu me deleito? Como que eu vivo na segurança de Jesus? A confiança. E como que eu confio nesse Deus, que Ele vai me dar realmente o que eu preciso? Como que eu posso confiar tanto nele? No tempo oportuno você vai descobrindo que Deus pode todas as coisas e que dele depende a sua vida e que a sua vida dependeu dele também, né? A sua vida de salvação. Então assim, ele já deixou a prova disso no alto do madeiro, né? Quando foi crucificado. Quando a gente fala de necessidade, de providência, tem um evangelho
que é o evangelho do meu encontro pessoal com Jesus. É o evangelho que me fez transformar meu pensamento. É a minha palavra de salvação que eu tenho para a minha vida toda. Ela está em Mateus 6:33. Mateus 6:33 e vou ler o 34 também. Gente, essa passagem, eu me lembro que quando eu estava no desespero da minha vida, que eu precisava tomar uma decisão, e eu não podia ir sem o sinal de Deus, eu não podia ir de jeito nenhum, porque era muito perigoso aquele caminho que eu ia traçar, era muito perigoso, e eu tive muito medo mesmo, e não tinha coragem. Aí eu fui num grupo de oração. Primeiro Deus me deu essa palavra. Ele me deu essa palavra. E na Bíblia, quando você abre a Ave Maria, e ela tem subtítulos, né? Na versão da Ave Maria. E o subtítulo dessa palavra chama Confiança em Deus. E lá em Mateus 6:33, veio me mostrar a seguinte mensagem: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois com o dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Que lindo. Eu lembro quando era um grupinho pequeno de oração, eu estava assim, começando a minha espiritualidade. Eu já tinha ido e voltado várias vezes, né? A gente vai. Eu era assim, vai, pede para Deus, conquistou, abandona, depois volta. Aí vai, pede para Deus, conquistou, abandona. Até que um dia, Luciana, como você se converteu? Minha conversão não foi nem na maternidade, mas faz parte da maternidade. A minha conversão, que não me fez assim voltar atrás, nunca mais voltar atrás, largar Deus, porque eu ia, fazia seminário, tudo, né? Ia nos retiros, ia nos grupos de oração. E depois que nós acabamos o seminário, a formação de casal, a gente tinha só o Gabriel, 2 anos e meio. Aí a gente começou, a gente estava grávido, né? E ganhamos o Pietro. O seminário acabou acho que em julho. Aí em agosto, eu já estava no final da gravidez. Em setembro, eu me lembro que na festa junina que nós fizemos em julho, tava enorme, estourando, com vestido de caipira. E em setembro o Pietro nasceu, dia 19 de setembro de 2014. E quando o Pietro nasceu, a gente ficou ali servindo a Deus, cuidando do que Ele prometeu, né? Do que Ele confiou para nós, que é o bebê. O bebê, né? Uma confiança. Deus te escolhe, te capacita. E infelizmente tem pessoas que não entendem isso, acaba abortando ou fazendo uma entrega, a doação, né? E aí o que aconteceu? Nesse processo, a gente foi assim, se afastando da igreja, se afastando de tudo. Na verdade, todas as pessoas que fizeram a formação, cada um foi se encaixando no ministério, e o nosso ministério foi a maternidade e a paternidade. Esse foi o nosso ministério. E esse ministério nos afastou
de Deus, eu vejo assim. Naquela época, sem maturidade, sem entendimento da palavra, por mais que fazia seminário e tudo, mas ainda não estava preparada para seguir a Deus. Eu não me sentia preparada. E aí a gente não vivia os princípios, vivia assim, dos pecados mortais, né? Mas os outros pecados, que a gente costuma dizer pecadinho, a gente não vivia, não. A gente não ia na missa, a gente não participava de mais nada, assim. E eu trabalhava muito, fazia unha. E ainda com o Pedro bebê, com 2 meses eu voltei a trabalhar. Com o Gabriel eu fiquei até quase 5 meses sem trabalhar. Eu tinha uma pessoa cuidando do salão. E com o Pedro foi diferente. Eu quis voltar logo, porque a minha comadre, né, que me ajudou tanto, ela é irmã dela, a Janaína. A Janaína tinha pressa, né, de sair, ela não gostava de ficar presa num lugar. Ela falava, só que descer esse bucho aí eu tô vazando, ela falava. E eu já sabia, ela entrou falando isso, então, e aí ficou só eu e a Joyce, e naquele momento eu voltei com o bebê, com 2 meses. E nesse processo, minha sogra cuidou dele, ia comigo no salão, ficava com ele lá, porque ele mamava no peito. E foi dando certo. Mas aí, eu quero dizer que nesse processo, eu fui resgatada por várias vezes dentro do meu salão, por Jesus, pela pessoa de Jesus. Eu me lembro que eu ficava numa esquina ali no centro, na rua da prefeitura, e por várias vezes a gente tinha um sacerdote aqui, o Padre Marcelo, e do meu lado eu tinha na esquina que eu era, na esquina, e do meu lado era o missionário também, o Paulo, cabeleireiro. Então ele às vezes me dava umas resgatadas ali, e ao mesmo tempo que o padre frequentava o Paulo, ele descia o quarteirão assim, ó, fazia um V para ir lá no dentista, no Dr. William, e ele parava no salão para ver o Pietro, e ele ouvia falar do Pietro. Eu não tinha intimidade com esse padre, mas ele ouvia falar do Pietro, ouvia falar. Aí ele falava, esse é o Pietro? E aí toda vez que Aí a gente começou aos poucos voltar na missa, né? Eu ia com o nenenzinho no colo, participava de um grupo de oração ou outro. E meu marido nessa época trabalhava à noite no hotel, então ia eu e minha mãe no grupo de oração. E aí o padre, ele foi se aproximando assim da gente. E ele foi assim, foi um carinho assim, volta pra casa, sabe? Aquele carinho, volta pra casa. E aí eu fui voltando aos poucos, mas eu não estava firme na rocha. E não foi assim a minha conversão. Aí, quando eu já tinha voltado, participando das coisas, o Pietro crescendo, quando foi 2016, 2017, eu já tinha vindo aqui para essa casa, montado meu salão aqui nesse espaço aqui. E o Pietro já tinha começado a creche, bom, desde os 8 meses eles vão para a creche, os 3, para eu trabalhar. E nesse processo, Pietro, que eu já estou chegando na conversão, Pietro tinha 2 anos e pouquinho. E o Gabriel já tinha 5, porque eles são 3 anos de diferença. Então, o Gabriel 5 anos e Pietro vão por 3 anos, assim. Aí foi na hora que uma amiga minha estava com uma situação de saúde do filho dela, um diagnóstico horrível de câncer, né? Diagnóstico de leucemia, a Ângela, o Guilherme. E aí ela me via que eu já estava frequentando, né, as missas. Às terças-feiras
tinha a novena do Pai Eterno e eu não faltava uma novena. E ela me via, eu ia com as crianças, né? E ela sabia, ela gosta muito de frequentar essa missa, só que ela, o testemunho dela é lindo, que ela conta que ele começou sentindo ele não estava bem já há alguns dias, e aquele dia eles estavam imprudentes, eles foram ao médico, sem roupa. Imagina você sem roupa, sem nada, e dali de onde você estava, você ir direto correndo para Barretos, e Deus vai colocando anjos, e eles vão acampando naquele lugar, e vai providenciando tudo. Essa é a necessidade, transformando necessidade em providência. Aí veio os contatos que ela precisava para poder um leito de hospital em Barretos, né? Porque é difícil, hein? E aquela luta começou. E aí aquela luta começou. E eu não sabia de nada. Eu não sabia até então de nada. Até que um dia eu ouvi murmúrios, né? E eu falava, não é ela não. Porque ela não me contou nada, né? E ela estava toda semana comigo. Eu falava, não é ela não. Não é, não pode ser, não é. E era ela. Eu sei porque um dia ela mandou mensagem para mim. E ela falou assim, e quando as pessoas se afastavam, paravam de fazer unha, eu comecei a perceber que já fazia uma semana não veio, na outra não veio, na outra não veio. Eu falava, o que está acontecendo, né? Eu tinha receio de perguntar, eu tinha esse receio. Por que você não tá vindo mais? Eu nunca fiz isso, nunca. Eu não tinha coragem de fazer isso com minhas clientes. Eu achava que elas já tinham me trocado por outra, né? E elas têm liberdade, tinham liberdade para isso, e eu deixo à vontade. Então eu não podia ficar correndo atrás. Porque vai que volta por causa que eu tô perguntando, né? Fica com receio assim e voltava. Mas aí eu me lembro que ela falou assim, gente, não era nem para começar a pregação assim hoje, mas Deus me tocou muito forte. E aí eu peguei e falei assim, ela me ligou, ela falou, eu tô aqui em Barretos, aconteceu isso. Eu caí em prantos com ela. E ela falou assim, eu sei que você está se tornando uma mulher de muita oração, uma mulher de fé. Eu vejo, tô conhecendo, eu reconheço sua caminhada, sua trajetória. E eu queria muito que você fosse no Pai Eterno e pedisse pelo meu filho. E, gente, eu ia no Pai Eterno, eu ia no grupo de oração. Às vezes teve dia de eu ir em 3 grupos na mesma semana de oração. Eu tomei aquela dor pra mim. Eu tomei aquela dor daquele pedido pra mim. Sabe um pedido de mãe? Eu me pus no lugar dela. E aí Deus tinha um propósito pra isso. E eu não sabia o propósito de tudo isso. Que no final dessa história, pra não prolongar, no final dessa história, quem saiu ganhando foi o Guilherme, que foi transformado. Hoje ele é um homem curado, transformado por Deus, um excelente profissional, né? Que ele agora trabalha com o pai, ele faz as lentes de contato no laboratório que eles inauguraram agora. É lindo o consultório, que Deus também, muita providência, ninguém nem sabe, gente. Acho que tá tudo lindo, maravilhoso, mas sentar para ouvir a história de pessoas assim, conquistando, né? E ao mesmo tempo que vai conquistando, vai reconhecendo as nossas necessidades e ajudando o próximo. Como que pode? Quantas vezes? Por quantas vezes eles não nos ajudou, sabe? Porque sentia a necessidade nossa, a necessidade da providência. Ela vem pelo outro. Ela vem por pessoas que nem sempre vai ser da família, sabe? A providência, ela sempre vem de uma outra pessoa.
que não é de sangue seu. Que não é de sangue seu. E por isso que tem tudo que tem. Pessoas assim são merecedoras para viver aqui na terra abundantemente. E quem ganhou foi o Guilherme, que ele ganhou não uma, nem duas. A mãe da Ângela hoje, ela da nossa igreja, ela se converteu também. Ela é filha consagrada de Nossa Senhora. A Ângela, ela é a imagem de Nossa Senhora das Graças para mim, em pessoa. Foi por isso que eu me consagrei a Nossa Senhora. É como se ela fosse a minha madrinha de consagração. E tudo me arrepia. Toda a minha conversão eu devo ao Guilherme. E até hoje, quando acontece, quando ele tá triste, ou quando às vezes Deus me acorda 3 horas da manhã para orar pro Guilherme. E aí eu tenho que perguntar pra mãe se tá tudo bem. E ela sempre fala pra mim: Guilherme, é sua alma. Porque, gente, eu aprendi que quando você é intercessor, que nem eu sou intercessora da geração das graças e já nasceram crianças. E essas crianças estão nas minhas mãos. Eles são meus filhos espirituais. E eu não posso parar de orar por eles. A Antonella, o Gabriel, a Betina, a Valentina, a Betina, o João, 2 João. Eu tenho que estar preparada sempre, sabe? São crianças e crianças, e vem vindo mais crianças, e eu não posso parar. Porque esse é meu chamado. Eu tenho que continuar por eles. Porque eu orei pela graça acontecer, eu derramei muitas lágrimas, sabe? E eu devo muito a essas pessoas, porque valeu minha conversão. E essa minha conversão, ela não vem pelo amor, não vem pela dor. Você volta para Deus, ou pelo amor ou pela dor. Minha. Eu falo, mas existe uma outra coisa que você volta para Deus. A dor do seu irmão. Eu não fui por mim. Para mim estava tudo bem, estava tudo maravilhoso, estava vivendo, estava num momento bom, mas Deus já estava me preparando para o terreno que eu ia enfrentar. Eu já estava preparada, eu já estava revestida, porque aí depois que eu orava, intercedia pelo Gui, que começou as minhas batalhas, e muito grandes, grandiosas. Aí volto aqui na palavra que foi esse dia que eu precisei tomar essa decisão, que eu tinha que mudar de casa. E naquela época era muito caro o aluguel. Hoje também tá caro. E nas condições que a gente tinha naquele momento, a gente não podia alugar casa particular, porque a gente estava com restrição. A gente não podia comprar casa, a gente não podia nada. A gente tinha totalmente dependência e providência divina. E na minha casa eu não podia mais morar, na casa que eu construí. Porque meu pai morreu e teve de herança para mim, para minha mãe, para minha irmã, e tinha tudo ser alugado em conjunto, tudo, e dividido para 3 e cada um seguir sua vida. Esse foi o nosso acordo, né? E eu falava, meu Deus, e agora onde eu vou morar? Onde eu vou morar? Às vezes você se sente numa situação dessa. É onde Deus vai te fortalecendo. Quando você está intercedendo, quando você está se abastecendo, Deus está te fortalecendo. Porque o que vai vir para você vai ser muito grande, a prova é grande. E aí nesse fortalecimento, e eu via meu marido chorando. Eu nunca vi meu marido chorando, ele é muito forte.
Ele chorava, ele falava assim: Deus me livre, eu não quero depender de ninguém na minha vida, eu não quero depender de ninguém. E aí, Deus vai colocando anjos que não é do caminho, que não é do sangue da gente. E é a primeira vez que eu entrei no meu quarto com uma Bíblia na mão. Tem até aqui a passagem. Esse foi no grupo de oração. Quando eu entreguei para Deus, Ele falou. E no outro dia que eu entrei no quarto para orar. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas vos serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois o dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. E aí, lá em 2 Coríntios, quando eu estava orando no quarto, estava assistindo Sorrindo para a Vida, eu entrei no meu quarto com a Bíblia, as crianças estavam na escola. E aí, eu me recordo que toda vez que é quaresma, na quarta-feira santa, na quarta-feira de cinzas, quer dizer, na Semana Santa, que começa a quaresma, essa passagem, ela é passada no telão. Às vezes eu passo data show na igreja e lá eu já percebi, de lá pra cá, todo ano nesse mesmo dia, essa mesma passagem. Chama Esperança na Vida Eterna. Na qualidade de 2 Coríntios 6:1, na qualidade de colaboradores seus, exortamo-vos a que não recebais a graça de Deus em vão, pois Ele diz, aí Deus falou comigo dentro do meu quarto, eu te vi no tempo favorável. Ele viu meu sofrimento, tudo que eu estava fazendo pelo outro, a minha intercessão, e te ajudei no dia da salvação, que está lá em Isaías 49, né? Agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. Na hora que eu li isso, agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação. A ninguém damos qualquer motivo de escândalo para que o nosso ministério não seja criticado. Mas em todas as coisas nos apresentamos como ministros de Deus, por uma grande constância nas tribulações, na miséria, nas angústias, nos açoites, nos cárceres, nos túmulos populares, nos trabalhos, nas vigílias, nas privações e pureza pela ciência, pela longanimidade, pela bondade, pelo Espírito Santo, por uma caridade sincera, pela palavra da verdade, pelo poder de Deus, pelas armas da justiça, ofensivas e defensivas, por meio de honra, da desonra, da boa e da má fama. Olha isso. Tidos por impostores, somos, no entanto, sinceros. Por desconhecidos, somos bem conhecidos pelos desconhecidos. Por agonizantes, estamos com vida. Por condenados, e, no entanto, estamos livres da morte. Somos julgados, tristes, nós que estamos sempre contentes, indigentes, porém enriquecendo a muitos, sem posses, no que tudo possuímos. O Coríntios acabamos de vos falar com toda a franqueza. O nosso coração está todo a ele aberto. Não é estreito o lugar que nele ocupais. Estreito, isso sim, é vosso íntimo. Correspondei-me com igual ternura. Falo com meus filhos, também vós outros, abri largamente os vossos corações. E aí, o templo de Deus, e aqui está a esperança na vida eterna, mas na Bíblia que eu tinha, que está toda despedaçada, e meu cachorro, outro dia ela arrastou assim, ele arrastou pela boca no fundo do quintal, e ele rasgou todas as páginas. Eu falo que ele comeu toda a palavra. Lá naquela Bíblia está escrito, não está esperança na vida eterna, é esperança na morada eterna. E quando eu vi morada, eu pedi um lugar para morar.
sabe assim, dentro do quarto. E Deus me deu essa palavra. E Deus falou tudo isso. E Deus falou que vai julgar, eu vou ser julgada, eu vou ser condenada. E eu fui. E eu fui. Porque essa casa era uma casa muito grande. Não era pra mim. Eu achava, não era pra mim tudo isso. Aonde eu vou pôr meu salão aqui? Porque eu tinha que ter um salão, um espaço. Gente, mas foi tudo assim, projetado. Era uma casa grande, uma casa linda, no bairro nobre, tinha banheira de hidromassagem, tinha piscina. E os murmúrios, as pessoas, como que eu estava fazendo para pagar aluguel? Meu marido, quem conhece ele, aquela carona fechada, aquela cara marrenta, já testemunhou muito na vida passada quando eu não conheci ele, já foi do crime. E as pessoas achavam que a gente estava os julgamentos da vida. Mas eu estava ali, eu já estava transformada, né? Crescendo em maturidade e fé. E nós fomos na imobiliária, conseguimos pagar. A mulher abaixou o aluguel naquela época e ela baixou bem o aluguel e nós conseguimos alugar direto da imobiliária com 2 calções. E até esse dinheiro foi preparado por um anjo que nos deu, a gente não tinha. E, gente, eu vivi o sobrenatural de Deus naquele lugar. O Espírito Santo, ele escolhia quem entrava na minha casa e quem não entrava. Até hoje, eu tenho gente da minha família que não olha pra minha cara depois que eu entrei naquela casa. Foi se afastando de mim. Ao mesmo tempo que eu merecia como filha de Deus, ao mesmo tempo, eu fui aprendendo, sabe? Foi ali que eu aprendi a viver na providência, porque assim, era muito apertado. Era muito apertado o dinheiro. Porque todo o suor do trabalho do meu marido, ele tinha que trabalhar para pagar o aluguel, a água e a luz. E quem sabe, piscina gasta, tem os gastos, tudo. E a gente gastava R$2.000 para morar naquele lugar. Aluguel, água e luz, era um cálculo assim, só de aluguel, água e luz, era fixo R$2.000. Mas era loucura? Não. Por quê? Porque eu aprendi a viver da providência. Eu aprendi a transformar a necessidade em providência. E eu aprendi a viver com um pouco que Deus deu, que é muito. Que está aqui, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as coisas serão dadas em acréscimo. Não vos preocupeis, pois com o dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Então, tinha dia que eu estava precisando, aí entrava um pacote novo. E eu não tinha mais nem placa de salão. Porque eu falava, o Senhor que vai tirar minhas clientes de mim, o Senhor que vai trazer, o Senhor que vai providenciar. Eu não vou escolher mais quem vai entrar na minha casa. Gente, esse é o senhorio de Jesus. Eu comecei a fazer seminário nacional, individual. Meu marido cuidava das crianças para mim. E eu comecei a fazer uma escola do Paulo Apóstolo, uma formação naquela época, hoje mudou, né? O nome, não sei como está hoje, mas era a formação de Paulo Apóstolo. Eu aprendi lá com a Cibele, o esposo dela, foi formadores, né, que eu não esqueço, outros formadores, mas deles dois eu não esqueço, que fez parte da minha jornada aí Então lá tem o encontro com Deus, o encontro com o outro e o encontro comigo mesmo. Nossa, foi sobrenatural, eu chorei, eu perdoei quem eu devia perdoar. E assim, tudo, gente, tudo encaixado no tempo de Deus, todo um processo. E naquele lugar eu orava tanto, orava mais que eu oro hoje até. Eu orava tanto.
o terço o dia inteiro. A minha casa, ela cheirava rosas. Cheirava rosas. E aí as pessoas, onde há luz, não entra a treva. Por isso que o Espírito Santo falava, esse eu não vou deixar entrar, esse vai ficar para fora. Esse não quero que entra. Esse não vai te trazer paz, esse não te traz alegria. Então as pessoas não conseguiam entrar lá. Muitas pessoas não entraram na minha casa. Não sabem como que era. Agora, as clientes que Deus escolheu para estar lá comigo, Deus foi moldando e criando uma amizade, um elo, transformando o coração delas também, vendo a minha transformação, a minha conversão. Muitas se converteram diante da minha conversão. E essa sim, elas entravam em casa, abriram geladeira, colocaram crianças na cama para dormir na hora de fazer unha. Entraram pela sala da frente, dia de chuva. Conheceram minha banheira de hidromassagem, que meus filhos que mostravam. Tia, vem minha banheira. O Pietro era pequenininho. Gente, tem um dia que Deus, Ele vê que você, Ele tira você com a mão assim, ó, e põe em um outro lugar. Aí a segunda parte da providência eu vou contar num outro momento, porque não era para eu nem começar com essa minha história de conversão. Mas quando veio essa palavra que mexeu comigo, que Deus falou, eu quero que hoje você vai falar, porque também está no livro essa passagem, e me fez lembrar dessa transformação, da necessidade em providência. E tudo que a gente tinha naquela época, tudo que meu marido trabalhava para pagar aluguel, água e luz, e eu trabalhava com o alimento diário. Então se eu comprava um sapato, se eu comprava uma roupa, eu não comprava, minha mãe sempre me dava, minhas clientes me davam no aniversário. E para os meus filhos eu ganhava tanta coisa também, de uma cliente que passava para mim tudo coisa boa, minhas amigas, sabe? E sempre vinha de pessoas que não eram do meu sangue, sempre, toda a minha vida, de pessoas que não eram do meu sangue. E até alimento a gente já teve, assim, que veio, e pessoas, assim, do nada, assim, falar, ó, eu trouxe uma caixinha, assim, e eu sempre fui aberta à doação, eu nunca... E aí eu falava assim, eu nunca tive orgulho sobre isso. E aí quando foi esse dia, eu realmente, eu via Deus todo momento assim. Meus filhos, um dia o Pietro acordou chorando, e aí eu falei, o que foi? Abracei, ele tinha 4 aninhos, né? Por que você tá chorando, filho? Aí ele falou, a mamãe do céu brigou comigo. Foi no sonho, né? E eu falei, mas a mamãe do céu? Ele falou, ela brigou comigo, ela tá brava comigo. Gente, uma criança de 4 anos, ele ia no meu quarto orar em línguas. Eu tenho vídeo do meu filho sentado na minha cama com as mãozinhas, a Bíblia aberta, orando em línguas. Um anjinho de 4 anos. Aí ele falou assim, a mamãe do céu brigou comigo e falou pra mim, o que ela te falou? Ela falou pra mim, pra eu não virar mais mortal, não dar mais mortal. Porque ele tinha 3 para 4 anos. E ele gostava de um colchão, o ar-condicionado só tinha naquele quarto, eles levavam o colchão para dormir tudo no quarto. E ele pulava da cama, rolava pro chão assim. E muitas vezes ele dava mortal. E tinha hora que eu nem via. E aí a mamãe do céu brigou com ele. E eu tinha um altar lá na recepção dessa casa, que quando a pessoa abria a porta já tinha um espelho e batia, tudo que era de mal voltava para ela. Ali não entrava mal. E ali a pessoa passava pelo altar para entrar na minha casa. E ali Nossa Senhora já convertia, o Espírito Santo que morava ali já convertia muitas pessoas, já sentia arrepio. Tinha gente que passava mal e ia embora. Tinha gente que não estava bem. Aí eu dava uma palavra que Jesus mandava, fazia unha orando. Então eu comecei a evangelizar durante o meu trabalho. E eu estava assim, eu estava no começo de conversão e eu só queria falar de Deus. E as pessoas
Obrigado por quem teve paciência. Porque quem não teve paciência saiu, Deus tirou da minha vida. E quem queria ouvir uma palavra de Deus e chorar comigo na despensa daquela casa que se transformou meu salão, ficou lindo, né, gente? Agradável. Tinha até arzinho para elas, tinha um banheiro só para elas. E assim, gente, pessoas casaram na igreja, sabe? Ali, naquele lugar, na minha ajuda de conversão, casaram na igreja depois de ter filhos e tudo. Quantos casamentos eu não fui, gente, de casais de legitimação. Quantas pessoas eu não ajudei na conversão. Como que Deus é maravilhoso. Quantas pessoas não saíram dali com uma palavra de sabedoria para poder tomar uma decisão na vida aquele dia. É assim que a gente tem que ser. Transformar a vida do outro em pequenas atitudes e palavras vinda do Espírito Santo, que não seja do ser humano. Então, como eu acordava de madrugada para orar, eu ia atender, eu já estava cheia do Espírito Santo. Tinha dia de eu, ali no quintal, como no fundo era área verde e era fresco ali, por causa da piscina, eu abria a Bíblia, eu dobrava o joelho, eu olhava para o céu, eu orava, eu sentia o Espírito Santo todo momento. Eu sentia, acontecia tanta coisa sobrenatural que eu não vou contar, né? Que foi um momento especial para mim, para eu viver. Gente, lá eu me transformei, lá eu senti o tema de hoje, transformando necessidade em providência. E é sobre isso que eu quero falar para você. A partir do momento que você se converte, a partir do momento que você se submete a viver e falar, por que eu saí de lá? Não fui eu que saí de lá, foi Deus que me tirou e colocou numa casa que eu estava, que deu a oportunidade da gente comprar. E muitas coisas aconteceram, muitas tribulações, que veio a pandemia e o contrato, não conseguiu fechar contrato e não conseguia fazer as coisas. Foi muito, mas eu fiquei lá 4, 5 meses morando sem pagar aluguel, porque a dona da casa não aceitou. A gente estava providenciando os papéis, as coisas, então eu tinha que sair já da casa, porque eu comprei essa casa. Então já era tudo assim, o agir de Deus. Só que falei para muitas pessoas que não... Por isso que eu falo, a gente não pode falar as coisas antes de assinar papéis, antes de ver. Porque o mundo espiritual, gente, hoje eu não comprei aquela casa. Hoje eu não consegui comprar aquela casa. Muitas coisas aconteceram. O mundo espiritual, ele presta muita atenção para quem você fala e quem está ao redor, porque o inimigo, ele é sujo, ele é astuto. E assim, Deus, como sendo providente, a gente ganhou um terreno, né, para construir. Então, hoje, se for ver, era melhor construir-se, porque, não sei, porque comprar uma casa pronta já, o que eu ia gastar, dava para investir no terreno, não sei. Mas o terreno tá parado, não fizemos nada ainda. E assim, porque Deus muda os planos. É assim, eu vou falar. Deus, ele não trabalha em meio à ansiedade, ele não trabalha. E quando as coisas vão acontecendo, é Deus permitindo que aconteça, para que você cresça e amadureça. E aí, quando eu fui para esse lugar, eu tive que me livrar de muitas coisas, né? E da nossa dependência financeira e de nossas dívidas, limpar o nome, tudo essas coisas. A gente tinha que estar resolvendo tudo isso. E quando a gente foi fazendo acordo, fazendo as coisas e pagando certinho, e conseguimos pagar, né? E quando chegou o acordo, veio a pandemia. O maior acordo que eu fiz foi da minha empresa, que eu mudei para o MEI, e aí eu tinha muitos tributos, né? E essa casa que eu tô, que é da minha mãe, tinha ido para leilão o ano passado. Só que não chegou a atuar o leilão, por quê? Por conta
por conta que faltou um documento para o juiz determinar a data lá. E no dia de Nossa Senhora, dia 25, voltou esse papel lá para os tributos. Falou, preciso anexar mais esse documento. E foi quando Jesus me impulsionou para ir lá para pagar essa dívida. E aí eu não sabia que estava esse perrengue, eu sabia que ia acontecer muitas coisas, né? E quando eu cheguei lá, falou, olha, voltou essa pasta hoje, porque faltou um documento, nós vamos anexar o documento, entregar para o juiz para ele marcar o leilão da casa semana que vem. Olha como que Deus, olha a providência divina. E assim, Deus providenciou de um anjo me pagar um trabalho do marketing digital antes que acontecesse. E foi a conta exata para quitar aquela primeira parte. E, gente, foi assim, foi uma libertação tão grande na minha vida. Pagar aqueles tributos que estava acumulado por conta da pandemia, eu fiz parcelamento e ficou altas parcelas, não consegui pagar, foi uma libertação tão grande da minha vida. E aí tinha ficado ainda um pouco, né, que tem que finalizar o acordo. Mas, gente, é uma libertação muito grande, assim, sabe? Saber que você... Isso eu conto porque já passou, porque senão eu não teria coragem de contar para vocês. É com a vida que a gente testemunha a graça que acontece e tudo que vai acontecendo. Hoje, graças a Deus, né? Eu não podia ser MEI antes, porque tinha uma outra empresa no meu nome. E aí agora essa empresa foi transferida desde 2019, quando Deus estava movendo tudo ao meu favor. E aí fechou os 9... Eu falei do livro do Thanos, né? Roberto Thanos. Esse livro da quebra de cadeias, a quebra de maldição, né? Da cadeia hereditária. No último mês eu consegui. Tudo que precisava fazer eu consegui em setembro do ano de 2019. E aí, a cada dia basta o cuidado de Deus. A cada dia, Deus é providente em nossa vida. Então eu repito, não vos preocupeis, pois com o dia de amanhã terá suas preocupações próprias. A cada dia basta o seu cuidado. Eu, Luciana, eu voltei aqui, né, para esse lugar, mas não é o lugar que Deus quer que eu esteja, mas nesse momento faz parte do processo. E processo não adianta você acelerar o processo, porque você vai quebrar. Que Deus tem um plano para você e você tem mania de mudar os planos de Deus. Deus está fazendo bonitinho e Ele não trabalha no meio da ansiedade. A ansiedade, ela vem por conta do inimigo. Se você está muito ansioso com o amanhã, presta atenção. A experiência minha própria vivida. Se você está com muita experiência de viver o amanhã logo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, eu quero fazer... Não é de Deus, tá? Para, respira e deixa Deus agir por conta dele, tá? Deixa Deus agir. Porque Ele desfaz tudo o que Ele está fazendo e Ele fala, você quer se extrapolar na vida? Então, toma, te dou livre-arbítrio. Então você vai, você mete a cara e vai. E ainda se engrandece falando, eu ponho o pé e Deus põe o chão. Eu ponho o pé, fé é isso, eu tô pondo o pé, Deus tá pondo o chão. Mas você tá orando para isso? Hã? Quando você ora, você chega até a levitar. Você colocou Deus como senhorio da sua vida, que é dele tudo, todos os seus talentos. Ou você coloca o dinheiro para te servir? Não, você serve o dinheiro ou o dinheiro que te serve? É isso que eu vim trazer para vocês hoje. Como está seu coração hoje? Nós não podemos servir dois deuses. Há dois. Nós temos que servir só um. Só um Deus. O dinheiro, ele é conhecido como Mamon. É o Deus do dinheiro. O Deus do dinheiro chama Mamon. Então, dois senhores, você não pode servir dois senhores. Você é serva do dinheiro, ou é ele que é teu servo? Quando você está servindo a Deus, quando você está
diante de Deus, quem te serve é o dinheiro, não você servir a Ele. Eu vou explicar melhor. Aquele que é cobiçoso, que não possui nada, pelo contrário, ele é possuído pelos bens e pela gana de ter muito mais. Quanto mais tem, mais quer. Virou escravo. Por isso o coração cobiço é cobiçoso, ambicioso, nunca está satisfeito com o que tem, procura ter mais. Conquista, e posta no Facebook, conquista, e posta no Instagram, conquista. Cada dia quer ter mais. Hoje compra uma moto, amanhã compra um carro, troca de carro e compra uma casa e viaja. Tá, mas vamos ver. Vou dar um exemplo aí. Quantas vezes você dividiu no cartão essa viagem? É um presente de Deus? É um presente do grego? Você sabe como você vai pagar? Amanhã? Não, aí você faz uma dívida lá no cartão, 24 parcelas, aí Deus que vai pagar, Deus vai... Você não sabe, você está preocupada que Deus que vai pagar, mas você vai trabalhar para pagar aquela conta, porque você vai se transformar em escrava daquela viagem que você fez. Por isso que eu não viajo na minha vida. Se eu tiver dinheiro para viajar, eu viajo. Agora, se eu tiver que depender do outro para passar um cartão 24 vezes para curtir uma viagem e depois ficar martirizando aquela viagem pro resto da minha vida, e 2 anos martirizando uma viagem, eu não faço uma viagem. Eu vou aqui pra Pauliceia, no rancho dos amigos, né? Né, Jaque? Né, Toninho? Vou lá no rancho dos amigos, que empresta a chave pra nós. E agora, como que eu faço para fazer uma viagem pro exterior? Claro que eu tenho capacidade, que eu tenho condições de pegar um cartão, sair fazendo regaceira e extrapolando. Divide lá em 24 vezes, tô lá, vou para Roma. Mas aí, minha filha, pensa que eu vou ficar quanto tempo na minha vida ralando para pagar essas parcelas que eu fiz, que eu fui para Roma. Quantas? Então eu não quero. Se for, eu falo, Deus, o Senhor vai vir, vai abrir a porta, vai me dar de presente, vai vir um anjo. Meu sonho aí na terra prometida. Mas para fazer uma viagem, uma parcela de 24 vezes, eu não vou não. R$700 por mês, 800, não vou. Não vou mesmo. Então, gente, eu não quero virar escrava do dinheiro, né? Porque eu tenho que trabalhar, ralar para poder pagar aquele cartão. Vá. A primeira lição: não podemos servir a Deus é o dinheiro. Deus é o Senhor, o único, e não cede o seu lugar. Deus é o Senhor. Só Ele é Deus. Só Ele, mais ninguém. Então eu quero servir esse Deus. E nas minhas necessidades Ele supre, vindo com providências. As comportas vêm do céu assim, se abre e derrama sobre mim, sobre a minha família. Com a graça de Deus, como Deus é providente na minha vida. Graças a Deus, graças a Deus. Agora, o dinheiro, Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro, da cobiça e que é cobiçoso, não possui nada. É o estudo que eu fiz antes, tá, gente? Eu fiz umas anotações. Ele é possuído pelos bens e sempre quer conquistar mais e mais. Quando servimos a Deus neste mundo, a Deus deste mundo, que é o dinheiro, então tem o Deus do dinheiro que a gente serve, que a gente trabalha para poder pagar as contas. A gente não trabalha para viver, trabalha para pagar as contas. Diferente. E aí você se desgasta emocionalmente, se desgasta fisicamente e no final não conquista nada em Deus. Olha que coisa, né? O poder das palavras, tá? As palavras, elas não são ocas, elas têm eco. Elas destroem, elas constroem, elas curam, elas adoecem, elas abrem e fecham a porta. Então vê o que você está fazendo, vê quem você está servindo, vê o que você está falando, vê para quem você está falando.
Quando nos fazemos escravos do dinheiro, ele nos domina e nos dá a liberdade para se... E não nos dá a liberdade para servirmos quem realmente merece ser servido, que é Deus. Ah, eu não vou na igreja hoje porque eu tenho que trabalhar. Ah, eu não vou na igreja hoje, eu não vou no retiro, não. Eu não, vou me abastecer. Eu tenho que fazer, antigamente, né? Antigamente, não, eu nunca vou fazer parte de um retiro. Como que eu vou fechar meu salão? Ave Maria, se eu não fizer a unha das minhas clientes, elas morrem. Eu tinha esse pensamento, muito antigamente. E depois que eu fui para essa casa, eu não trabalhava de sábado. Eu falava, eu não vou trabalhar de sábado, eu não trabalhava de sábado. Às vezes, quem não conseguia ir na semana, eu colocava sábado de manhã, era só até meio-dia. E as minhas clientes de sábado à tarde, que era fixo, quem não conseguiu vir para a semana, mudou de manicure. Porque eu decidi que Deus ia me... Olha, que Deus me serviria das necessidades e providências, não ia me faltar nada. E que tudo que eu tinha de merecido naquele momento, eu não ia ficar trabalhando. Eu ia viver da providência, não ia preocupar com amanhã. E eu queria viver e viver bem. De sábado eu não ia trabalhar, porque também eu ia curtir minha casa, curtir minha piscina, curtir minhas crianças. Um bebê de 3 anos, eu tinha 4 anos, o Pietro. A gente ia brincar, a gente ia se divertir. Passei um pouco mais da maternidade nesse período. Passei mais viajar em retiro. Então de sábado, domingo, quase todo final de semana eu estava em retiro. Tava mesmo. E fui taxada. E sou taxada até hoje. Como santa, que de santa eu tô longe, sou pecador como todo mundo, eu erro. E eu sou taxada. E eu não tô nem aí para que me taxam. A cobiça gera preocupação desnecessária. Precisamos viver a espiritualidade da confiança, que é essa que eu tive, confiar em Deus. Por meio dessa graça, confiança, nós vivemos um dia de cada vez. E não vivemos essas preocupações exageradas. Quantas amizades e famílias destruídas por causa do dinheiro? Eu tenho parentes que não falam comigo porque eu fui morar naquela casa. Infelizmente. Não falam comigo. Eu já dei o perdão. Eu não preciso conviver. Perdão é isso. Perdoar a pessoa é uma coisa, conviver é outra. Perdoar não significa que você precisa conviver. Você vai amar, que é o 2º mandamento. Você vai ajudar indiretamente as necessidades que eles precisam. Mas assar carne para eles, cortar carne no prato para eles, essa convivência, o Espírito Santo não deixa mais. Sabe quando não cabe mais? Quem fica na sua vida? É assim na minha. Por causa do dinheiro. Que ninguém soube. As pessoas têm um problema muito grande de nos julgar e não calçar os nossos sapatos. Não calça os nossos sapatos, entende? Se atreva a calçar os meus sapatos. Se atreva a viver o que eu estou vivendo hoje. Vou falar uma coisa para vocês. Sábado, eu fiz minhas primeiras entregas. Eu e meu filho Gabriel trabalhamos um monte de entrega. Pegamos o carro, enchemos de sacola. Fomos entregar, era muita entrega, graças a Deus. Das t-shirts das consagradas t-shirts que Deus falou, você vai abrir essa... Deus falou comigo. E aí, teve uma pessoa que pediu 2 t-shirts. Foi a primeira a pedir. Mas não deu certo dela vir buscar e eu tinha que levar. Eu falava, eu vou, mas eu vou de tarde. Meu marido chegar do serviço ficar com o nenenzinho, né? Aí no sábado ele chegou, eu já tava me arrumando e eu e meu filho fomos.
Meu filho me ajudou pra caramba, os dois. O Pietro ajudou cuidando do neném e o Gabriel me ajudou etiquetando as coisas. E como que eu vi o espírito de empreendedor no meu filho, do Gabriel? Ele faz conta. Ele gravou os códigos. Que lindo isso. E aí, gente, tem que incentivar, né? E nós fomos, eu deixei esse lugar porque era o mais longe de tudo. A pessoa falava comigo todo o tempo, ansiosa. Na hora que eu cheguei na porta da casa dela, eu não atendia meu telefone. Na hora que eu cheguei na porta da casa dela, não atendia meu telefone. Eu fiquei 20 minutos no carro, tentando falar com essa pessoa, ela estava online. Eu não sei o que aconteceu, não tem explicação. Nós não conseguimos contato. Eu não tenho mais as peças dela, porque eu vendi para outra, graças a Deus. Até agora tá sem explicação. E Deus falou para mim, escreve uma cartinha. É uma estratégia de venda. As pessoas têm estratégia de venda, eu tenho estratégia do Espírito Santo. Escreve uma cartinha, assina que eu estou visitando. E nessa visita, eu oro para escrever a cartinha, Deus me dá a passagem, que é para a pessoa que está recebendo a mercadoria, que comprou. E aquela passagem, eu não escrevo a passagem, eu nem leio. Eu coloco o número, por exemplo, Isaías 26:3. Eu escrevo lá. E o desafio é: você quer saber o que Deus está falando? Então você vai se mover. A oração é orar e agir. E tem que ter ação. Eu não vou escrever para você o que Deus está falando na palavra. Você que vai ter que abrir uma Bíblia. Não tem uma Bíblia, você vai pegar da vizinha. Ou então vai entrar no Google. Bíblia. E aí você vai procurar. Coloca lá a passagem que Deus pediu para escrever. E aí você vai achar a passagem no Google. E aí, eu nem sei a passagem que Deus deu, a cartinha dessa menina tá aqui. Mas acho que o inimigo não queria que a passagem, que essa menina recebesse essa cartinha de Deus, não. Ela vai estar me ouvindo. Ela assiste minhas lives depois, né? Ela vai estar me ouvindo. O Espírito Santo, depois eu orei a Deus e falei, por que aconteceu tudo isso? Mas você me desculpa, eu já vendi suas peças. Mas é porque ele falou pra mim, não, o inimigo não quis deixar que eu fosse entrar naquela casa. Eu não sei por que você tá passando. O inimigo não quis uma cartinha de Deus na sua casa. E aí quando eu saí da casa dela, que eu tava indo, tinha acabado já meu filho merecia um açaí, ele ama. Falei, então vamos tomar um açaí. Fim de expediente. Gente, na hora que eu fiz a curva do semáforo, do posto do Zeca para Rio Branco, meu carro fez um barulho, mas um barulho que estourou. Eu não sabia, porque aí eu fui andando devagarinho e eu não sabia, mas alguma coisa não estava normal, porque a roda ela andava, parecia que ela ia soltar. E eu não entendo, meu marido é mecânico e de máquinas, né, da usina também. Aí ele viu, aí ele falou assim pra mim, que horror, mulher. Além dos 4 pneus já tá murcha e desmurcha, que tem que trocar os 4 pneus. Ele falou, você conseguiu estourar a bucha da bandeja? Gente, vocês acreditam que o inimigo é tão astuto? Eu sei que vocês não vão entender, mas eu tenho uma visão espiritual. Eu levei tanta cartinha, tanta gente postou no Instagram, tanta gente alegre com a palavra de Deus, tanta gente no particular me mandou mensagem. Foram tantas cartinhas, foram tantas... Minha missão foi essa sábado. E olha, de próprio punho. E como o inimigo quis me dar uma rasteira. Aí onde eu não podia entregar os condicionais com o carro, teve que ir de moto. E olha como que tá a situação, né? Tanta coisa acontecendo na minha vida, vocês não sabem da história. Mas Deus é mais. Eu falo, Deus é mais. O sangue preciosíssimo de Jesus me lava. Ontem eu fui na missa, ontem à noite. Me lava, me purifica.
Me reveste, Senhor, eu preciso. Então assim, aquela que se põe como louco para servir o dinheiro pode até conseguir muitas coisas, mas pode ter certeza de que mais perde do que ganha, e muitas vezes perde a própria vida. Que hoje nós aprendamos com Jesus a ter um coração despojado, a ter o suficiente para sobreviver, trabalhar dignamente, para conseguir o nosso pão de cada dia. É isso que precisamos. Aquilo que é necessário para colocarmos na nossa mesa. Claro que uma vida modesta e digna. Nós temos o que precisamos, né? Nunca na loucura por causa do dinheiro. Claro que você pode trocar um celular, você pode comprar suas coisinhas, mas nunca na loucura, para depois você achar que não tem condições de pagar e comprar. Não é assim, tá? E falando rapidinho aqui no livro, Transformando a Necessidade em Providência, o padre Marlon Múcio, do livro, ele fala assim: a melhor maneira de romper uma maldição é buscar viver na bênção. Eu disse, buscar viver na bênção de Deus. Não diz buscar uma bênção de Deus. Tem gente que vai buscar a bênção e depois vai embora. Não é isso, tá? Bom dia. Gente, não é isso. A melhor bênção de Deus é aquela que você procura no secreto e conversa com Ele. E não é buscar a bênção, é viver na bênção. Viver é diferente. A maioria das pessoas quer apenas uma bênção de Jesus, mas não quer Jesus, em quem se encerram todas as bênçãos. Está na palavra, essa que eu falei hoje, né? Do reino de Deus. Mateus 6,33 é a palavra que nós pregamos hoje. Comenta Santo Agostinho da seguinte forma: vós me buscais por motivos de carne, não dos espíritos. Não do espírito. Quantos há que procuram Jesus guiados unicamente pelos seus interesses materiais? Só se pode procurar Jesus por Jesus. Só se pode procurar Jesus por Jesus. Buscai o reino de Deus e tudo virá em acréscimo. Buscai o reino de Deus. Tudo será acrescentado. Tudo. Quero saber se uma pessoa é de Deus, você quer saber? Veja não se tudo dá certo para ela. Veja se em tudo ela dá graças a Deus. Este é um dos indícios para se verificar se uma pessoa está na bênção. Por tudo que ela consegue, ela dá graça a Deus. Mas também pelo que falta, pelo que ela perde, também dá glória a Deus. A gratidão gera milagre. Esse é o meu livro que eu escrevi, que fala da maternidade, que eu perdi as gêmeas, as Marias. Eu agradeci a Deus que eu não passei por o processo da curetagem. E em 9 dias Deus transformou meu útero, me deu o João Miguel. Em 9 dias que eu perdi, eu engravidei de novo. Essa é a história que eu conto no livro. E dos 2 outros filhos quando eu engravidei. É bonito ver quando alguém diz graças a Deus consegui comprar minha casinha. Graças a Deus consegui comprar minha casinha. Graças a Deus me formei na faculdade. Graças a Deus eu já almocei hoje. Graças a Deus minha barriga tá cheia, ó. E já almocei hoje, já tomei café. Graças a Deus. Entretanto, como é triste ver alguém dizer eu me formei na faculdade. Eu comprei esse carro aí, ó. Ah, mas logo eu vou trocar. Só comprei por comprar mesmo. E logo eu já vou trocar em outro. Graças ao meu suor, que a gente trabalha muito, que a gente tem dinheiro, condições de saúde para pagar. Graças ao suor do meu rosto, eu conquistei isso, conquistei as minhas custas, né? A verdade é uma só. Onde tem eu, de mais tem Deus de menos. Onde tem eu de mais, tem Deus de menos. É aí que você sabe, você identifica uma pessoa quando ela está na graça, quando ela vive a providência ou não, quando ela se engrandece. Ela é orgulhosa. Antigamente era assim, antes da conversão. E ó, fui podada nas pernas e fui perdendo tudo, perdi. Contei na outra live aqui que um banco
foi buscar meu carro na porta do salão que eu tava lá, com o barrigão desse tamanho grávida. Na live anteontem eu falei sobre isso. Tive que me sacrificar, trabalhar duro para conseguir algo? Sim. Mas quem me deu saúde e força para fazê-lo foi o Senhor. Fiz isso, fiz aquilo? Sim. Quem me deu inteligência, sabedoria? Foi o Senhor. Para vencer, vou dar graças a Deus. Quando eu vencer, continuarei dando graças a Deus. Afinal de contas, Deus venceu em mim. A graça cria a fé não somente quando a fé nasce numa pessoa, mas por todo o tempo em que a fé dura. São Tomás de Aquino. Gente, vamos direto para nossa oração, porque eu já vou pôr a música, que eu trouxe para vocês hoje, Deus é maior, e a gente já vai orando, eu vou falando e vocês vão repetindo, para não prolongar muito, porque nós já estamos passando hoje. Eu dei o testemunho da minha conversão, nem esperava isso, fui impactada pelo Espírito Santo e comecei a falar que, você viu que o livro, eu vim falar agora do livro, que faço sempre primeiro. Hoje Deus mudou todos os planos. Senhor, eu te busco, meu Deus, busco-te por ti, busco a ti, Senhor, busco a ti, Jesus, bênção do Pai em pessoa, em quem estão encerradas todas as bênçãos com que o Pai das misericórdias quer me abençoar. Na força do Santo Espírito de amor, rompo hoje em todos os tipos de maldições, buscando viver na bênção e na graça, nos teus cuidados, em tuas ordenanças, sobre os ditames de Santa Madre Igreja, em perfeita unidade com teu corpo, Jesus, do qual fazem parte também os irmãozinhos que mais sofrem no corpo e na alma. Amém. Ao verem a tua vitória, muitos dirão, foi coincidência. Não se preocupe aos julgamentos, porque vai ter um Deus que vai responder por você. Foi providência. Nada por acaso. Na minha vida nada é coincidência, tudo é providência. Deus é poderoso para fazer. Deus é poderoso para fazer. Vamos orar. Deus é poderoso para fazer. Deus é maior que tudo que acontece. Deus é grande, supremo Rei. Deus é maior. Vai tocar no Senhor o coração dessas pessoas. O Senhor conhece o coração, o Senhor sabe as necessidades de cada um, Jesus. Sopra, Jesus. Sopra, Espírito Santo de Deus, sopra. Vai, vento impetuoso. Nessa hora, que o amor de Deus é maior que tudo em minha vida. Sim, Senhor, o teu amor supera todas as coisas. Meus problemas, meus pecados, minhas enfermidades, minhas limitações humanas. Teu amor supera todas as coisas. E nada pode te vencer, Senhor, porque venceste até a morte. O Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem eu terei medo? Eu não tenho medo, Senhor, porque estás comigo. E estando comigo eu posso vencer toda situação. Eu estou enfrentando situações difíceis, mas se eu tenho o Senhor comigo, eu sou mais que vencedora. Sim, eu declaro que nem o mal, nada e ninguém podem me separar do teu amor. Revista-me agora, Senhor, com a tua bênção, com a tua graça, com a tua misericórdia, com o teu poder. E eu serei livre para te amar, para te servir, para te adorar, Senhor. Nem meus problemas, nem meus pecados podem me separar do teu amor, porque teu amor é grande, é poderoso. E eu creio em ti, Senhor. Eu creio em ti, Senhor. Meus problemas,
nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Nem meus problemas, nem meus pecados poderão superar o amor de Deus. Nem os meus pecados poderão superar o amor de Deus. Deus é maior que tudo. Deus é maior que tudo que me acontece. Deus é grande, supremo Rei. Declare isso. Deus é maior que tudo que me acontece. Pode furar os 4 pneus do carro. Graças a Deus tem a moto. Pode furar os 2 pneus da moto. Graças a Deus eu tenho minhas pernas. Pode, inimigo, pode derrubar. Mas a graça, a missão que eu tenho, que Deus me permitiu fazer. Eu pego o mototáxi, eu pego o Uber. Eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu vou entregar o que eu tenho para entregar. Que Deus me deu essa missão. Eu creio que Deus é maior na minha vida. Acontece. Tudo é graça, tudo é graça. Louvado seja Deus. Grande é a nossa misericórdia. Grande é a sua misericórdia. Grande é a sua misericórdia perante a nós. Louvado seja Deus. Muitas graças a Ti, Senhor. Obrigada, Jesus, por essa manhã de segunda-feira. Obrigada, Jesus, por essa oração. Obrigada, Jesus, porque eu sou um milagre. Obrigada, Jesus, porque Tu és bom. Tu és providente, Senhor, que não nos deixa faltar o necessário, o pão, o alimento diário, Jesus. Às vezes não temos um trabalho hoje, às vezes não temos a casa dos nossos sonhos, a gente paga aluguel, às vezes a gente não tem o carro dos nossos sonhos, mas só Jesus basta. Toda graça, só Sua graça nos basta, Senhor, porque Sua providência, a Sua providência é divina. E todas as nossas necessidades, que é o tema de hoje, transformando necessidades em providência, tudo é providenciado por Ti, Jesus. Tudo é providenciado por Ti, Senhor. Mateus 6:33. Buscai primeiro o reino dos céus e tudo virá em acréscimo. E na sua vida, você transformando sua vida em graça, buscando a Deus, vivendo os princípios básicos na terra, os mandamentos de Deus, que são os princípios para vivermos a nossa santidade, é permanecer na graça de Deus, se abastecer na fé, na esperança de que Deus, o amanhã a Deus pertence. Vivo hoje, que amanhã não sei se eu vou acordar. Então viva o melhor, o extraordinário de Deus na sua vida hoje, como se o propósito que Ele te fez, sua missão é hoje, é viver o hoje. Esse é o seu propósito. Porque o propósito de amanhã, que ainda você não descobriu, quando você vive o hoje perfeitamente amadurecido na fé, o propósito vem atrás de você. Ele bate na sua porta, o propósito. Oi, eu sou o propósito. Eu vim te encontrar. Porque você sabe viver, sabe fazer bem isso. Aí você descobriu que você sabe viver o hoje. Você sabe, faça o seu melhor no que você faz hoje, por exemplo. Você é boleira? Faz o melhor bolo que você vai entregar para o seu cliente hoje. Se é manicure, faça a melhor unha que você pode fazer. Faça hoje o melhor que você pode fazer. Sua missão é hoje, se encarregar pelo hoje. Que o propósito vai bater na sua porta. Vai falar, eu sou o propósito. Eu te ouvi no tempo favorável. Eu te vi. Coríntios 2:6. Eu te vi, eu te ouvi. Eu te vi. Eu te vi, eu te ouvi. Te vi chorando. Hoje é o tempo favorável. Hoje é a hora da salvação. Vão falar de você. Vão falar de você. Vão jogar pedra? Vão.
Mas leve no coração aquilo que quem aponta um dedo volta 4. Porque o Espírito Santo, ele faz com que a pessoa pague com a própria língua. Não é você que vai falar. Não é você. O próprio Espírito Santo que se conduz disso daí. Estávamos no fundo do poço, nos sentindo abandonados, angustiados. O Senhor veio em nosso socorro. Eu sou um milagre, Senhor. A minha vida é um dom. Eu sou abençoado. Eu sou abençoada. Abençoada por Ti. Por tudo que me favorece, que vem da Tua parte. Todo bem que vem da Tua parte me favorece, Senhor. Muito obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Mas é certo que muitos e muitas vivem situações difíceis, impossíveis, na sua vida financeira, na sua saúde, trazendo no corpo, no físico, no emocional, na enfermidade. É certo, Senhor, que muitas pessoas hoje estão padecendo, Senhor. Padecendo nessa vida, no vale de lágrimas, no vale da morte. Sim, pessoas que já foram e receberam um decreto de morte, um tempo de vida, como aquelas pessoas que vão até um consultório médico e o médico, infelizmente, precisa dizer à pessoa que ela tem tantos meses de vida. Pessoas que já têm o decreto, já têm um papel, uma condenação à morte. Senhor, nós acreditamos em Ti e nem a morte é capaz de vencer. Vencer o amor que o Senhor tem por nós, que é capaz de curar, de libertar, de nos tirar do fundo do poço, dos vícios, do pecado. Senhor, nós confiamos em Ti, porque nunca haverá noite, problema, tragédia, perda, enfermidade que possa impedir a esperança. A esperança que agora nós pedimos que o Senhor alimente em nós, fortifique em nós. Dá-nos a graça, Senhor, de acreditar que a cada dia espera por nosso milagre. Dá-nos a graça de acreditar, Senhor, aumentar a nossa fé, especialmente nos corações que estão vivendo crises de fé, conflitos de fé. Dá-nos a graça de acreditarmos, Senhor. Tudo é possível para Ti. Tudo é possível para Ti. E após recebermos todas essas graças, todos os benefícios que vêm da Tua parte, nós pedimos, usa-nos, unge-nos, capacita-nos, Senhor, para Te servir e testemunhar o quanto o Senhor é poderoso. Usa-me. Maravilhoso. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Eu sempre peço isso. Usa-me. Sou o Teu milagre. Usa-me. Eu quero Te servir. Usa-me. Sou Tua casa, sou Tua imagem. Usa-me, ó filho de Davi. Sabe aquela luta? Aquilo que parecia impossível. Sabe? Você fala, não, agora vem pra morte, agora vai me derrubar. Agora vai me derrubar, agora vem pra morte. Não tem saída, não tem saída, eu não sei. Eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. Suas palavras falaram isso, né? Parecia. Aí você olhou para a cruz e viu que Jesus é contigo. E aí você percebeu que você é o milagre de Deus só por estar vivo. Pegou Covid, não morreu. Todo mundo da sua família morreu, você não morreu. Parecia impossível você estar aqui hoje. Parecia impossível, impossível. Mas Deus tinha um propósito na sua vida. Deus tem. Vai me arrepia. Deus tem um propósito na sua vida. O que parecia não ter saída, parecia ser sua morte. Hoje você dá testemunho, porque você é um milagre. Você está aqui porque Jesus transformou a sua vida, o seu coração. Você cresceu em maturidade e fé. E hoje você não tem coragem de abandonar esse Deus como você já abandonou outras vezes. É sobre isso.
É sobre maturidade, crescimento, é sobre isso. Muitos vão ver a sua história, vão ouvir a sua história, vão jogar pedra, vão fazer de tudo. Deixa que os outros falem. Vai ter quem fala bem, vai ter quem fala mal. Foco. Determina um foco. E segue, e vai, e é reta, é reta. Não desvia. Não desvia. Sua graça está próxima. Sua graça vai chegar, tenha paciência. Sua graça vai acontecer. É no tempo de Deus, temos que ter paciência. Ah, você está acelerando o processo? Você quer acelerar o processo? Então acelera. Acelera que aí você vai levar uma podada tão grande, tão infeliz, porque você vai aprender com o processo. O processo é para te ensinar. E se você acelerar o processo, você vai se arrepender, porque você vai colher tudo que você plantou. Eu estou dando experiência, eu estou falando isso com experiência da minha vida, de quando eu quis acelerar processos, tá? Como eu quis fazer do meu jeito, na minha hora, no meu momento. Hoje não. Hoje, Senhor, vem ser o senhorio da minha vida. Vem ser, Senhor, o senhorio da minha casa, da minha família, da nossa saúde. Senhor, é o senhorio da nossa vida financeira. Multiplica, Senhor. Ah, esse mês eu não tive pagamento, eu não estou dando uma aula. Graças a Deus, multiplica, Senhor. Multiplica no que eu posso ser útil, no que eu posso fazer. Posso pegar uma mentoria hoje, uma mentoria amanhã. No que eu posso ser útil para Deus? Escrevi um livro, logo vai lançar meu livro. Vou vender, vou ter uma remuneração. Hoje estou vendendo as t-shirts. No que eu posso ser útil? Multiplica meus talentos, Senhor. É tudo seu, é tudo graça. Sua graça me basta, não nos deixando faltar o arroz e o feijão. Então, gente, tudo é graça. Tudo é graça. Quando se vive na graça, tudo é graça. Quando se vive com graça, tudo... Quando não tem graça, é desgraça. Quando não tem a graça de Deus, que você não vive em Deus a graça, tudo acontece desgraça. Você vai ser um desgraçado, porque você não vive na graça. Porque você escolheu outro trajeto. Entende? Queria ficar aqui até amanhã falando. Tem tanta coisa nessa passagem, né? Quando a gente fala sobre transformando a necessidade em providência. Mas é aqui que a gente vai ficando, nessa manhã de segunda-feira, dia 23 de janeiro, com a graça de Deus. Hoje está tá agregando muito essa mensagem, tá? E eu encerro aqui, porque eu comecei a live às 4h04. Eu encerro aqui com a graça de Deus. Eu tenho certeza que vai chegar em muitas pessoas essa live, como está chegando. Eu tenho recebido muitas mensagens de carinho, pessoas agradecendo, de mudança e transformação. Porque é isso, gente, são 40 dias transformando maldições em bênçãos. São 40 dias, é um devocional. Que eu tô aqui dando minha cara, porque eu poderia fazer sozinho esse devocional para transformar minha vida, minha história. Mas não, Deus me capacita. E eu tô aqui, é ao vivo. É ao vivo, porque eu venho aqui dar minha cara. O que eu errei, peço perdão. Mas é o que o Espírito Santo conduz. Eu acordo 3 horas, eu oro, eu abro o livro, eu leio tudo. Deus fala a passagem, eu faço meu relatório. É tudo estudado, tudo orado. É tudo nos insights aqui do Espírito Santo. Não é nada meu, é tudo dele. Eu desapareço para que ele apareça. Eu diminuo para que ele cresça. E é assim que tem sido. E é assim que tem acontecido. E Deus tem sido maravilhoso na minha vida. Ele está suprindo as necessidades. Olha lá. Está transformando necessidade em providência. E mais uma vez eu digo. Vão te olhar e vão dizer. Tudo coincidência. E eu tô aqui para falar para você que Deus responde para essas pessoas. Tudo é providência. Tudo é providência. Está sob meu comando, está sob meu controle, está sob minha graça. Está sob minha graça. Eu cuido dela. Eu mando anjos. Eles estão ao redor daquela casa. Está protegendo. Está sob o meu comando. Porque ela clamou por mim. Eu cuido dela. Eu cuido da família dela. Eu cuido dos dela. Deus te quer sorrindo. Olha lá. Parece.
coragem. Eu venci o mundo. Aflições, tormentos, sofrimento, cruz, todas essas realidades fazem parte do seguimento de Cristo. Faz parte. Quem quer ser meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e Toma venha. a sua cruz. O sofrimento faz parte. Faz parte, ó. As angústias próprias dessa vida fazem parte da nossa caminhada com Faz Deus. parte. Faz parte. Mas obrigada, Senhor, porque o Senhor não nos deixa sozinhos. O Senhor não permite, o Senhor não deixa que caminhemos sozinhos em nenhuma das situações que estamos passando. O Senhor se faz presente, porque assim o Senhor prometeu que estaria conosco todos os dias até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos. São palavras bíblicas, são passagens, é a Tua palavra, Senhor, que agora entra de cheio na nossa realidade, no real do nosso viver. E nós Te louvamos pela Tua presença real, Senhor, em cada uma dessas situações, de doença, de traição, de humilhação, de tormentas, de tragédias, de perdas. O Senhor está conosco. Ainda que venha a noite traiçoeira, a noite escura, os vales tenebrosos, os vales de lágrimas, o Senhor está comigo. E me ensina a dar sentido a todo esse sofrimento. Não chorar por chorar, sofrer por sofrer, mas ofertar as lágrimas e os sofrimentos, as dores, por aqueles que sofrem muito mais que nós, mas também para completar em vós, Senhor, todas as dores pelas quais passaste por causa de cada um de nós. Nós queremos aqui, Senhor, oferecer, entregar dores, problemas, sofrimentos e esperar de Ti toda a graça, toda a força necessária para superar, suportar e atravessar todo este momento com a Tua graça. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo. E ainda se vier noites traiçoeiras, se a cruz pesada for, Cristo estará contigo. O mundo pode até fazer você chorar, mas Deus te quer sorrindo e servindo. Deus te quer sorrindo e servindo. E mais um dia na graça de Deus, o print. Novo dia, tá na hora de acordar. Vai lá nos stories, curte, compartilha essa live. Tô correndo lá para salvar, tá? E depois eu volto a falar no direct, quem quiser falar comigo. Uma abençoada semana para vocês de trabalho, de muitas graças e muitas providências, transformando necessidade em providência. Deus vai honrar com você. E essa semana você vai receber uma graça. Depois você me conta. Tá bom? Depois você me conta. Filho e filha amada, princesa, príncipe de Deus. Depois você me conta. Tudo é graça, tudo é graça.